Bem-vindos, caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. Damos hoje início a uma nova temporada, onde vamos explorar o fascinante mundo das especialidades médico-cirúrgicas. Esta é uma área que me particularmente é querida, uma vez que, não apenas pela sua importância na minha vida, e pela ligação pessoal que tenho enquanto enfermeira de bloco operatório, e, portanto, neste caso, vamos então começar por uma especialidade ainda mais cativante e que imensamente também me delicia, que é a otorrinolaringologia, ou simplesmente ORL. Nestes episódios vamos então descobrir como é que esta área que cuida dos nossos ouvidos, nariz e garganta tem um impacto fundamental na nossa qualidade de vida. Mas para nos ajudar a este propósito, temos então connosco a colaboração do professor Dr. José Marques dos Santos, viziense, e atual presidente da Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Também é diretor do Serviço de Otorrino do Hospital CUF de Viseu. É uma honra tê-lo connosco, poder estar neste espaço onde a literacia em saúde pode facilitar a nossa vida. Bem-vindo e muito obrigada por estar connosco para nos falar deste tema tão particular e para nos elucidar, certamente, de certas temáticas que, enquanto cidadãos, temos curiosidade. Antes de mais, quero agradecer o seu convite e de se ter lembrado de mim e da área da otorrinolaringologia para divulgar neste seu podcast, que já se corre com sucesso, um ciclo a vapor, e dar-lhe ao mesmo tempo os parabéns por esta iniciativa. De facto, que é uma iniciativa muitíssimo agradável. Muito obrigado. É sempre gosto, temos assim ilustres convidados, obviamente nacionalmente reconhecidos e internacionalmente. Isto assim torna tudo muito mais brilhante. Bondade sua. Não, de todo. Bem, a mim já me conhecem, eu sou a Catarina Valente, enfermeira, a vossa anfitriã deste espaço e que mensalmente vos acompanha. Não esquecemos que voltamos a falar aqui de todos aqueles que nos apoiam e que divulgam o nosso trabalho e aí estão incluídas as nossas plataformas digitais, obviamente, que também divulgamos no Facebook, no Instagram, no Spotify, assim como também é o caso das rádios locais, da Rádio Alive do Sato, da Rádio Escuro da Vila Nova de Paiva, da Rádio Ribatávora de Moimenta da Beira, da Rádio Antena Livre de Gouveia, na VFM de Vouzela, na Rádio Clube de Armamar e na Rádio Dor Nacional de Lamego. Portanto, muito bem haja a todos por divulgarem e partilharem então a saúde que também fazemos aqui. Bem, então, e antes de mais, e porque vamos falar aqui de otorrino, daquilo que são as suas condições, para quem nos ouve, o que é isto de otorrino? Quem nunca ouviu, obviamente já todos ouviram, mas se quiséssemos fazer uma pequena definição, qual seria? Como é que traduzíamos isto? Ora bem, a otorrinolaringologia é um termo, é uma palavra que eu penso que é talvez a maior palavra que se pode pronunciar em português. Que inicialmente, nos seus primórdios, que começou por ser a otorrino e esofagologia, ou seja, porque fazia a acumulação da parte não só do ouvidos, nariz e garganta e também do estudo do esófago, e até inclusivamente fazia também e abrangia as fibroscopias, ou seja, a avaliação por imagem dos brônquios e da traqueia, que teve uma evolução espetacular. Eu conheci a otorrinolaringologia há 40 anos e, de facto, o que eu recordo desse tempo não tem comparação com os tempos atuais. Não tem comparação. Se, de facto, a área de trabalho, digamos, em termos de anatómicos é a mesma, em termos de técnica cirúrgica, em termos do uso e a de variabilidade de equipamento e, como tal, das vantagens que tudo isto trouxe, não tem nada a ver o tempo da comparação de há 40 anos para hoje. Pois hoje em dia temos as técnicas todas endoscópicas, através de os microscópios altamente também capacitados para nos conseguirem permitir a visualização, não é? Sem dúvida. E de facto, em termos do internamento, eu diria em termos até do sofrimento do próprio doente, não é? Okay. O sofrimento pós-operatório antigamente não tem nada a ver com os tempos de hoje. Vejam que hoje em dia fala-se muito em cirurgia do ambulatório, em que a pessoa é operada no período da manhã e à noite se vive não mais do que, por exemplo, 40 km do local em que é operado, a pessoa vai dormir à sua cama à casa. Antigamente, qualquer deste tipo de cirurgia implicava pelo menos uma semana, se não duas, de internamento, ou seja, um internamento prolongado.
Claro, isso trazia grandes desvantagens e até, pronto, como diz, bastante sofrimento. Sim. Mas é assim, hoje em dia a sociedade, o presidente da sociedade, temos que falar da nossa sociedade de otorrino, obviamente. O que é que trouxe o desenvolvimento e também a sociedade trouxe para o contributo também da própria especialidade e daquilo que é a difusão da ciência? A Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, um palavrão enorme, de facto o que pretende é aglutinar os otorrinos, ou todos os otorrinos, e também a divulgação científica, porque é uma sociedade científica como tal. Portanto, fazemos a organização de vários congressos anuais, nacionais e internacionais também, e promovemos e apoiamos, portanto, a divulgação da otorrino e o do conhecimento dos jovens médicos, e não só, e dos menos jovens também. Agora, de facto, é esse um objetivo que nós temos. Por exemplo, e já agora deixe-me dizer-lhe, que vai decorrer agora aqui em Viseu, no dia 9, 10 e 11 de maio, que vai decorrer aqui em Viseu, que faço parte da comissão organizadora, o Congresso da Península Ibérica de Otorrino, o Luso-Espanhol, que é a terceira vez que acontece em Viseu. Às vezes nós somos muito discretos, não contamos aquilo que fazemos no interior, mas no interior fazem-se coisas maravilhosas. É verdade. Fizemos o primeiro congresso em 2012, de Portugal-Espanha, Luso-Espanhol, depois repetiu-se em 2021 e, claro, como teve sucesso, em 2025 vai decorrer novamente aqui este congresso. E vamos ter, por exemplo, ainda ontem eu falava sobre isto, neste momento, nesse fim de semana, não venham ninguém para Viseu porque não há hotéis. Estão esgotados, não é escusado. Portanto, peço desculpa porque a sociedade é culpada disso, mas temos todos os hotéis de Viseu esgotados para esse fim de semana. Bem, a difusão da sociedade vai além até da difusão também nacional, não é? Local, portanto Viseu tem que estar orgulhoso disso, obviamente. Eu fico muitíssimo satisfeito por ter contribuído para isso e, de facto, por exemplo, os nossos amigos espanhóis passaram a conhecer a cidade de Viseu, como eles dizem, não é? O Viseu. E isso é um orgulho para todos nós. E o que é que isto quer dizer? Que no interior também se fazem coisas boas, como disse, e que também há profissionais a nível do nacional. Quando antigamente qualquer doente que nós conheçamos há 40 anos atrás ia a Coimbra, ao médico, eu quero dizer que eu não devia talvez dizer isto por falta de vaidade, mas há doentes que vêm de Coimbra a Viseu a alguns médicos neste momento. Isto já acontece. É verdade, eu bem sei. E, portanto, fico muito também contente por termos um corpo clínico muito bem capacitado e fundamentado e só nos honra, claramente, era o que eu dizia. E em termos das várias áreas da otorrinolaringologia, eu quero dizer, por exemplo, nós em Viseu, neste momento, temos serviços montados em parte do equilíbrio, portanto, das doenças do equilíbrio, da vestibologia, que, na verdade, não existiam há 40 anos atrás. Eu recordo-me de uma paciente que há 40 anos atrás terá tido o que é o equivalente a um síndrome vertiginoso, que toda a gente sabe isto, chamada doença dos cristais, e a senhora dizia-me, eu entrei na urgência e deram-me Valium e saí de lá com o rótulo de ser tola, ou seja, de ser uma coisa psiquiátrica. A evolução a nível da otorrino e o conhecimento teve uma evolução estrondosa. Seja na área do equilíbrio, seja na área das doenças das crianças, sobretudo na parte auditiva, por exemplo, como outras, como as sinusites, e também na proteção e tratamento de doenças oncológicas a nível do otorrino. Claro. Portanto, hoje em dia, o desenvolvimento que houve na nossa área da especialidade, na nossa cidade e arredores, foi uma coisa abismal, fantástica. Então, em termos genéricos, como é que podemos falar aqui de cuidarmos da saúde auditiva, em primeiro lugar, se calhar, podemos falar por aí, que é o tema mais querido, mas depois também em termos de saúde das nossas fossas nasais e da nossa garganta, alguns cuidados específicos que devíamos ter em atenção, agora até nesta época, por exemplo? Sim, seguramente. Portanto, em termos da parte auditiva, como nós sabemos, além do estudo
da via auditiva na criança, no recém-nascido, e quero-vos dizer que é possível avaliar a audição de uma criança logo no primeiro dia de nascimento. Nós sabemos se ela ouve ou não ouve. E, portanto, isto porquê? Porque há cerca de 25 anos, talvez, por exemplo, aqui na zona de Viseu, foi instalado e divulgado o RANU. O RANU significa Rastreio Auditivo Neonatal Universal. Por acaso eu estive ainda esta semana na abertura de um congresso em Lisboa, portanto há 2 dias, no Hospital de Lusíadas, em que a diretora foi precisamente o que eu disse, a mãe do RANU, a doutora Luísa Monteiro. Luísa Monteiro foi de facto que divulgou e espalhou o RANU. E neste momento, todo aquele exame que os bebés fazem, ainda na maternidade, para saber se ouvem ou não ouvem, foi ela que o divulgou por todo o país. É a mãe do RANU. E, portanto, nós conseguimos saber se um bebé está a ouvir ou não está a ouvir bem. Isto é muitíssimo importante. Porquê? Porque quanto mais rapidamente atuarmos no déficit auditivo, maior é a probabilidade de sucesso. Isto é em termos. Em termos da criança, e o que é que nós estamos sempre a advertir é que não estejam perante sons muito altos, não ouçam música demasiado alta. Cuidado com os fones, daquilo. Deviam ter alguns têm uma limitação de decibéis de som, para que não possa de facto trazer problemas de audição que a comprometem para o futuro. Depois, a nível do adulto, dos jovens, a nível do trabalho. Ou seja, têm que de facto fazer a proteção do ouvido e não estar exposto a ruído. E depois vem a idade adulta também, um dos mais adultos, onde eu já começo quase a integrar, eu não queria dizer já, digo quase, em que na verdade a audição é muitíssimo importante, até porque é o seguinte. Hoje em dia, quando eventualmente nós chegamos a uma idade adulta, não é? Uma terceira idade, em que começamos a ter perda acentuada da audição, em que as pessoas dizem, eu ouço, só que não entendo o que me estão a dizer, ouço, mas não percebo. Nós sabemos que essas pessoas devem fazer a correção da audição o mais rápido possível, eventualmente até com as chamadas aparelhos acústicos, próteses acústicas. Sabe-se, hoje em dia, isto é um alerta para a população e que convivem com pessoas de muita idade, que quanto mais cedo protegerem esta audição, ou seja, reporem com o aparelho auditivo, mais tardiamente irá aparecer a demência. Hoje há comprovativos que quanto mais precocemente se repuser esta audição, mesmo que sendo com o aparelho, que nós estamos a atrasar o início da demência. Isto é muitíssimo importante. Em termos dos restantes da parte da via aérea respiratória, com os sinusites e sobretudo as grandes sinusitas, que é a grande doença da parte nasosinusal, por vezes com pólipos, outras sem pólipos, claro que as pessoas devem recorrer. Quais são os meios? Hoje o ambiente da poluição, muitas vezes até no trabalho, os ares condicionados, que são uma coisa que dão cabo da via aérea a qualquer pessoa. A falta também de manutenções, eventualmente, não é? Que acaba por condicionar até o desenvolvimento de micro-organismos que depois vêm para as nossas vias aéreas. Isso vai fazer um agravamento. Nós temos, claro, que há tratamentos hoje em dia extremamente eficazes para isso, não é? Por isso eu costumo dizer que a parte da nasosinusal, que tem 3 prateleiras de tratamento. A primeira, medicamentosa, para que de facto nós devemos começar por essa prateleira. Depois vem a segunda, que é uma coisa que as pessoas esquecem, às vezes até os nossos colegas médicos também, que é a cura termal, as termas. Nós temos termas aqui na zona fantásticas. Viseu, então, na zona fantástica. Porquê? Porque de facto a água termal ideal para a patologia nasosinusal é a água com enxofre, são as águas sulfúrias ou sulfurosas. É exatamente o filão que passa aqui na zona de Viseu. Estamos a falar de Caldas da Felgueira, São Gemil, Alcafaxe, São Pedro do Sul, Carvalhal, e tantas outras aqui. Mas agora as termas também estão a ter um revivalismo e uma nova... E pode trazer aqui até mais visitantes para Viseu. Já estamos sempre a fazer publicidade. Claro que sim, mas para benefício dos doentes. De tudo, dos benefícios dos doentes. E que veja que eventualmente a cura termal,
que nós aqui estamos sempre a apoiar e a divulgar, não é única no nosso país. Nós, se formos à França, há imensas a Alemanha e até a parte antiga de leste, de Hungria, a Rússia, são países que têm um grande desenvolvimento na cura termal. Depois, o terceiro e último prateleira de tratamento será a cirurgia, quando a pessoa não tem qualidade de vida na sua doença nasocinusal e que estas duas primeiras prateleiras não resolveram. Portanto, basicamente assim. Por fim, em termos terapêuticos também, a parte da cordas vocais, voz e garganta. Há um alerta para que todas as pessoas que eventualmente tenham uma rouquidão persistente mais do que 15 dias devem recorrer a um otorrinolaringologista. Isto porquê? Porque pode eventualmente não ser uma doença inflamatória, não é? Mas pode ser um pequeno pólipo ou um nódulo da corda vocal, ou sobretudo quando é um fumador é muitíssimo mais grave. Atenção, um fumador, estamos a falar de um maço por dia ou dois, que infelizmente há muita gente com esse hábito, mau hábito, que fumam há 20, 30 anos, em que o aparecimento de um carcinoma, ou seja, um cancro da laringe, é extremamente frequente. Eu costumo dizer que nós já temos um bocadinho o perfil do doente. Eu às vezes costumo dizer na brincadeira que a judiciária já tem o perfil dos respectivos criminosos numa área desta ou daquela. Quando há um crime não vêm bater à minha porta nem à sua, eles já sabem mais ou menos quem eles são, não é? Claro. Também nós podemos identificar um perfil para um doente com um carcinoma com cancro da laringe. Habitualmente é homem, sorte das senhoras, mas daqui a uns anos passam a ser também. Pois, cada vez fumam mais. Cada vez mais. Temos fumadoras. Grande fumador. Um homem grande fumador, grande bebedor, não é? E depois com uma terceira coisa que é má higiene dentária. Um homem, habitualmente são homens que nós já os conhecemos ou vivem sozinhos, pessoas que não têm de facto quem cuide deles. E de facto esta tríade, grande fumador, grande bebedor e mau cuidado com a parte da dentição, acaba habitualmente num cancro da laringe, não é? Portanto, há que ter atenção a isso e nós cá estamos também para os ajudar e proteger também. Despistar o mais cedo possível é o caminho para depois poder antever e minimizar, seguramente, não é? Porque eventualmente se um cancro quando começa o problema de sempre dos carcinomas é que eles nascem escondidos, não é? Pois. Quando é os da pele a gente ainda vai vendo mais rápido. O problema é que crescem lá por dentro. E quando crescem e têm já um estado de gravidade muito acentuado, por vezes, claro, já não vamos a tempo de poder fazer algo. Mas habitualmente se for os 15 dias de tratamento, de rouquidão, em que nós possamos encontrar precocemente a lesão, muitas vezes são facilmente resolvíveis. Eu ia agora lançar-lhe aqui um desafio, porque temos muitas situações agora até pós-Covid e até com rouquidão associada e com alterações que têm-se mantido e que também nos causam alguma estranheza, que já não é o perfil típico daquela coisa habitual que nós tínhamos na literatura. Como é que devemos também tomarem atenção a estas situações? Porque há muitos relatos de pessoas que têm rouquidões também de 15 dias depois uma infecção respiratória, após uma situação. É verdade, sabe que o Covid veio-nos trazer muitas coisas que nós hoje sabemos. Nas primeiras semanas, se bem se lembram, o alerta era se perder o paladar ou se perder o cheiro e tiver febre, não sei, é Covid. Hoje sabemos que há muito mais coisas do que isto. Nós temos doentes com situações de perda súbita da audição, unilateral, felizmente, que é só de um lado. Temos perdas de situações de rouquidão, situações de vertigem, em que, na verdade, podemos, digamos, condicioná-las que a causa é o Covid. E há um outro pormenor também, que pode acontecer, mas espero que isto que eu vou dizer não seja para desmotivar as pessoas da vacinação, que são as consequências em alguns casos da vacinação. Eu quero lhes dizer que a vacina salvou milhões de pessoas, não tenho dúvidas disso. Foi um desenvolvimento técnico. Nós lembramos quando os episódios que víamos na televisão em Itália, povoações que morriam 600 pessoas por dia, que eram as Forças Armadas a fazer os funerais. Não esqueçamos disso. E que de facto que a vacinação veio, digamos, acabar praticamente com isso.
Mas, às vezes, ainda recentemente tive 2 pacientes que depois da vacinação no dia a seguir perderam a audição unilateral. E que foi isto, que não seja desmotivador, porque de facto não deve ser, mas também sabemos que há consequências por isso, seja na voz, seja no próprio equilíbrio, e neste caso que eu falei da audição. Muito bem. Ficam estes alertas também para podermos ter estes cuidados, eventualmente para podermos estar mais atentos, e isso é sempre importante. E agora eu queria passar aqui uma parte, apesar de nos ter brindado com esta panóplia toda de afecções e situações que podemos estar alerta, mas há uma série de mitos e de verdades ou não verdades sobre as afecções do otorrino, que às vezes as pessoas dizem, pois, está bem, mas não sei bem. E eu queria aqui também trabalhar um bocadinho consigo sobre isto, já que temos aqui possibilidade de a fazer. Então eu lanço uma pergunta, de certo modo, ou lanço uma afirmação, e depois eu gostaria que desmistificasse para o sim, para o positivo, ou se é mito ou não, ou se realmente tem algum fundamento, pode ser? À vontade. Então vai primeiro que eu espero que toda a gente faz, que é: o cotonete é seguro para limpar os ouvidos? Não é. Eu vou dizer o seguinte: o cotonete foi inventado pela Johnson & Johnson há muitos e muitos anos atrás, que era para uso externo. Ou seja, era quando se usava o mercúrio, o cromo ou a eosina, para que de facto nós pudéssemos passar numa ferida com ele. E o objetivo foi esse. Eu recordo-me há uns anos um programa, foi engraçado, dos Gatos Fedorento, que apresentaram uma caixinha de cotonetes e eles estavam a troçar com aquilo, a brincar, porque por fora dizia para uso externo, ou seja, porque era a primeira caixa, diziam isso. Os cotonetes dão muito dinheiro a ganhar aos otorrinos, quero já dizer. Ok. Temos e aqui. porquê? Primeiro porque empurram a cera para dentro. Veja, se tem um canal auditivo externo que tem um diâmetro, imaginemos, de meio centímetro aproximadamente, e a seguir mete um cotonete que tem essa mesma dimensão, aqui faz lembrar aquelas varetas que carregavam as espingardas no passado, não é? Antigamente. Aquilo serve para empurrar para dentro. Claro. E depois, nestes 40 anos de médico, mas vá, 30 e muitos de otorrino, acontecem as coisas mais caricatas possíveis com a cotonete. Já não só o empurrar, como o ferir o tímpano. Porque vejam o seguinte: nós quando estamos a limpar um ouvido, nós otorrinos, que devemos limpar com microscópio, diga-se, não é? Porque eu sei que às vezes não se faz, mas deve ser com um microscópio, que é para se ter a noção do que se está a fazer. Nós estamos a ver a profundidade do ouvido, ou seja, não temos um pincinho, mas sabemos se estamos fundo ou não fundo. Fundo quer dizer junto ao tímpano, que é a estrutura mais frágil que nós temos. O tímpano, para toda a gente saber, tem uma espessura de 0,6 milímetros. E curiosamente tem 3 camadas, não vamos entrar por aí, que isso já é muito pormenorizado. E então o que acontece das últimas coisas que eu recordo, era uma senhora que estava sentada no sofá, que me apareceu no consultório, sentada no sofá a ver a novela e a limpar o ouvido com o cotonete. Mas a dormir no sofá, portanto junto à cabeça dela, estava a gata dela. E ao mexer no tímpano, ela fez a gatita, foi com a patita e empurrou-lhe o cotonete. Ela tinha uma ruptura brutal do tímpano. Quer dizer, uma coisa dessa. E há outras histórias também. E, portanto, cotonete, não façam isso, porque provavelmente vai correr mal. Como eu já disse, dá muito dinheiro a ganhar aos otorrinos. Percebem porquê, não é? Não façam isso. Estejam seguros que os cotonetes não é mesmo para uso externo completo, de não para lá. Completo. Lanço agora outra questão. Respirar pela boca prejudica a saúde? Seguramente. Seguramente. Deixe-me só fazer, Catarina, por favor, em relação à anterior do cotonete. E as pessoas vão perguntar, então e limpamos como? Certo. Com uma pontinha de uma toalha fininha, façam um biquinho, metam à entrada e rodem. Porquê? A cera, ou cerumen, como se deve chamar, é produzido no terço externo do canal auditivo externo, ok? Mesmo junto à saída. Portanto, a toalhinha habitualmente chega lá e, portanto, não usem aquilo. Em relação ao respirar pela boca. Olha, Catarina, eu vou-lhe dizer o seguinte: eu costumo dizer aos meus doentes que Nosso Senhor, quando pôs o nariz, não foi só para enfeitar a cara. Não é? Tem funções, como a gente deve imaginar. E quais são as funções? São 3, sobretudo. É para aquecer o ar quando entra, para filtrar o pó
quando entra, do ar quando entra, e para umidificá-lo. Ou seja, o nariz serve para isto: filtrar, aquecer e umidificar. Quando alguém respira só pela boca, não está a fazer nada disto. Quando nós imaginemos que estamos na Sibéria com um ambiente de 30 graus negativos. Quando se respira pelo nariz, o ar, quando chega ao pulmão, não vai com 0 graus, mas quase, ou seja, aqueceu, é útil, filtrou o pó e umidificou, percebe? Pois. Portanto, o que acontece, sobretudo na criança, tem ainda outro inconveniente, é que uma criança que cresce a ter uma respiração oral, pela boca, portanto, e não nasal, o desenvolvimento do maxilar e da arcada dentária vai ser com defeito. E nós vemos aqueles garotos que os dentes não batem certos. Aliás, nós sabemos, e muito bem, a parte da medicina dentária, quando vem uma criança ou um jovem para compor a parte dentária, porque os dentes não estão todos tortos ou não batem certos, eles primeiro o cuidado que vão ver é se essa pessoa respira ou não respira bem pelo nariz. Porquê? Porque se não respirar, tem que se pôr a respirar. Porque se puserem as brackets, lá, os araminhos, a corrigir os dentes, que andam lá 1, 2 ou 3 anos, e se lhes tirarem, mas não foi composta a respiração, eles voltam a entortar. Não tão como a parte inicial, mas é um sucesso apenas parcial. É muito bem, porque ainda há pouco também fiz o mesmo para a minha filha, aproveito para dizer, para fazer o mesmo despiste relativamente a isso. E, portanto, é muito bom lembrar que, além disso, a parte respiratória serve, as duas fazem o mesmo, não é? São um conjunto, não é uma parte. Mais um, então, para ver se cheirar álcool ou outras substâncias alcoólicas faz limpar o nariz. Não limpa nada. Limpar o nariz, não. O que se pode eventualmente usar. O nariz é um tecido, diga que é assim que nós chamamos, a estrutura cá por dentro é um tecido, chamamos nós sincicial respiratório. Este palavrão quer dizer que é um tecido tipo mucoso, como o lábio, mas que depois tem uns micropelinhos que empurram a secreção cá para fora. Claro que um nariz tem uma curiosidade. Um nariz, para funcionar bem, não pode estar seco demais nem úmido demais. Aquilo tem um equilíbrio. Se estiver seco demais, os cílios não funcionam como deve ser. Se estiver ranhoso, como se costuma dizer, demais, também eles não conseguem deitar tudo cá para fora. Pode-se usar, sim, e isto aconselho, quando nós temos algumas secreções a mais, as águas do mar, não é? Pode-se usar. Quando é nas crianças, eu costumo aconselhar o soro fisiológico amornado. Isto porquê? Porque no inverno, pôr um soro fisiológico frio no nariz, que é uma estrutura já por si quente, quase que estamos a constipar a criança. Portanto, deve-se primeiro amornar em banho-maria. Há hoje unidoses até do soro fisiológico para isso, e só depois é que se deve pôr no nariz da criança, para ajudar a lavar as secreções. Não, às vezes perguntam-me, por exemplo, então, e com uma seringa injetar lá para dentro? Eu digo, é preciso ter cuidado com isso. Eu vou-lhe explicar porquê. A traseira do nariz, na traseira do nariz nasce um canalzinho, conhece bem, que é a trompa de Eustáquio, que é um canal que vai fazer um túnel, vai fazer a ligação entre a traseira do nariz e o interior do ouvido, que é para onde nós equilibramos a pressão do ouvido. Na criança é extremamente pequeno, ainda tem para aí 1 centímetro, e depois tem um pormenor, é que é horizontal, enquanto num adulto ele fica mais verticalizado. Qualquer injeção de água, ou de soro, ou seja o que for, com pressão, à força, pode empurrar a ranhoquinha da criança para dentro da trompa de Eustáquio. E se ela chega a ouvir, está-lhe a provocar uma otite. Quer dizer, é exatamente o que a gente não quer, claro. Não é? Portanto, ponham o soro fisiológico amornadinho, com conta-gotas, ou então com muito jeitinho, porque poderão estar lá a cabo do bebê, não é? Pois é. O bebê ou da criança. Retirar sim, para não ficar entupido, mas não demasiado, Tem um meio termo, preciso saber, não é? É preciso saber. Um equilíbrio, porque também se difundiu muito esta questão das lavagens nasais, estavam muito em voga e os pais tinham quase que repetir quase frequentemente. Olha, eu vou-te dar um exemplo que é curioso, que é, por exemplo, a chamada otite termal. E as pessoas dizem, então o que é isto da otite termal? São pessoas que vão para as termas e apanham lá uma otite. Porquê?
Porque um dos tratamentos habituais para fazer a lavagem da via nasal do nariz é a chamada irrigação nasal. O que isto é? É o tipo um banal irrigador pendurado em que se põe água termal misturada com uma percentagem que fixa de sal, não é? E que depois aquilo escorre, entra por uma fossa nasal e sai pela outra fossa nasal. O que é que isto quer dizer? Que a pessoa não pode fazer uma inclinação muito lateral da cabeça, tem que ser a cabeça a 30 graus, não de lado, porque senão a água lá por trás pode entrar para essa trompa de Eustáquio. E depois a seguir não se pode acentuar, assoar intempestivamente. Tem que limpar levemente o nariz. E há um outro pormenor muito importante para o adulto. Por favor, quando se assoarem, puxem uma fossa nasal de cada vez. Façam como os jogadores da bola. Claro que ponham um lencinho em baixo, não é? Que dá-lhe jeito. Convém, não parece muito mal. Não parece muito mal. Ponham um lencinho, mas puxem uma fossa nasal de cada vez. Eu costumo dizer aos meus doentes que as pessoas devem se assoar a Ronaldo. E é assim, para quê? Para não empurrarem a ranhoca com micróbios para dentro do ouvido. Bem, incrível estes últimos comentários, porque falamos do Ronaldo, passamos para uma limpeza nasal e isto foi incrível. Terminamos em grande. Hoje estamos mesmo no final, Dr. Marcos Santos, como sabe, teríamos muito mais pano para mangas, mas os nossos episódios também têm tempo contado, como disseste. Eu sei. Bem, alguma mensagem final, algum comentário, alguma recomendação importante, apesar destas todas já terem sido lembradas e muito bem, alguma coisa mais que até que possam ir à procura de alguma informação quando tiverem dúvidas, aonde? Olha, a minha preocupação habitual neste tipo, sobretudo na audição das crianças, não é? E uma criança, eu costumo dizer que, eventualmente, ou porque parece distraída, ou porque não responde ao chamamento, ou porque já anda na escola e tem um mau aproveitamento escolar, às vezes não são QIs baixos, não é inteligência baixa, às vezes são problemas de audição. Atenção às crianças, que é uma coisa que me preocupa bastante, e a minha preocupação é, se eventualmente derem conta de que algo de estranho, habitualmente os pais com o segundo filho já conhecem melhor o funcionamento, os primeiros às vezes julgam que aquilo é natural. Procurem um otorrino, porque é uma situação que aparece com muita frequência, baixa da audição, atraso na linguagem, ou então, pior, mau aproveitamento escolar. Não são crianças que têm perda de inteligência, mas muitas vezes são baixas de audição. Muito tratáveis. Tratáveis. E por isso, ainda bem que deu este mote desta importância das crianças, porque o nosso próximo episódio vai ser sobre as alterações auditivas e as questões que nos afetam relativamente a isso. E, portanto, deixo aqui lanço o repto a todos os que nos ouvem para seguirem o próximo episódio e ouçam, então, aqui as nossas conversas, porque a verdade, este é o podcast Circo a Vapor, podcast de conversas soltas sobre o mundo da saúde, construído com sonoplastia de António Arido. Continuem por aí, pois todos juntos seremos sempre muitos a falar para nós.